A Bernadette, portanto, nós temos aqui já alguma ligação com ela, vem da Talentor e faz aqui, portanto, pertence à parte da responsabilidade social. Embora a Talentor não tenha experiência aqui exclusiva com pessoas com esclerose múltipla, quem sabe aqui possa ser uma porta para isso, mas tem já aqui um caminho feito na área do recrutamento inclusivo e por isso mesmo chamámos aqui a Talentor para nos dar aqui o seu testemunho. Gostava também, e claro que a Bernadette fará isto melhor que eu, mas dizer-vos também que a Talentor é um grupo de empresas especializado em recrutamento de recursos humanos e que acaba por satisfazer aqui as necessidades do mercado de trabalho, cruzando as necessidades de empresas e de pessoas. Trabalha em várias vertentes, desde o recrutamento e seleção, à formação, passando pelo outsourcing, trabalho temporário e consultoria de gestão de talento. E tem também aqui boas práticas na área da responsabilidade social e também do recrutamento inclusivo. Bernadette, pode falar-nos um pouco desta experiência que, embora, volto a referir, não seja especificamente com pessoas com esclerose múltipla, é de certo noutras áreas? Claro que sim. Antes de mais, quero agradecermos o convite que nos foi feito para participarmos neste Congresso Nacional da SPEM e queria ainda antes de tudo isto, felicitar o testemunho do Délcio Gomes. Acho que foi muito inspirador. Queria agradecer mais uma vez, portanto, o convite que nos foi feito pela SPEM para estarmos presentes neste Congresso Nacional e, acima de tudo, felicitar a SPEM pelas iniciativas que têm promovido para a divulgação, não só sobre a esclerose múltipla, mas, acima de tudo, para a inclusão das pessoas que são portadoras desta doença. E mais concretamente, pelo trabalho que têm desenvolvido, já conheço a SPEM há algum tempo e pelo trabalho, quero dar-vos os parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido na promoção das práticas que promovem a empregabilidade de pessoas portadoras com esclerose múltipla. Quando nos contactaram para participarmos neste congresso, eu tive a oportunidade de partilhar que, de facto, na Talentor, apesar de sempre termos defendido políticas inclusivas a nível de emprego, da aposta na diversidade, ainda estamos a dar os primeiros passos na contratação de pessoas portadoras com deficiência ou com doenças crónicas. Temos muito a aprender com quem já faz isto há algum tempo e com entidades como a SPEM, que sempre partilham boas práticas neste domínio e, de facto, temos aqui muito a aprender. Ainda assim, como acharam que valeria a pena nós partilharmos aqui algumas iniciativas e a nossa forma de estar ao nível da contratação de pessoas em grupos específicos, é um bocadinho isso que eu venho aqui falar hoje, sobre o trabalho que nós temos feito na área do recrutamento em grupos específicos e que, de facto, temos tido muito bons resultados. Portanto, de facto, nós somos uma empresa que essencialmente temos serviços na área da gestão de recursos humanos e somos neste momento já um grupo de 7 marcas, um grupo com 7 marcas e 11 empresas que trabalham diferentes vertentes na área dos recursos humanos. Existe aquilo que nós podemos efetivamente aqui partilhar neste domínio de práticas de empregabilidade que promovem a diversidade e a inclusão, tem muito a ver com, nós temos já 21 anos de presença no mercado e desde muito cedo que isto esteve no ADN da empresa, esta promoção da diversidade, quer seja nos colaboradores da empresa, nos colaboradores internos, e neste momento nós somos 120, quer seja nos colaboradores cedidos. Desde sempre que houve esta preocupação, não só desta questão da diversidade como algo que é muito enriquecedor para a estrutura, não só da nossa empresa, como para as estruturas das empresas e das equipas que vão trabalhar nos nossos clientes, mas acima de tudo olhar para o colaborador e para o candidato, por quem nos procura para trabalhar como um todo, ou seja, nós não podemos dissociar de forma alguma a pessoa que vai trabalhar e que vai desempenhar aquela função naquele período de tempo, da pessoa com toda a sua complexidade e com todas as suas necessidades. E eu sempre, desde muito cedo, esta preocupação por parte da gestão
da política de gestão da empresa, isso esteve sempre muito presente. Eu posso vos dizer, agora fala-se muito nesta questão do teletrabalho, como algo que, infelizmente, devido à pandemia, foi algo, e por outro lado, enfim, acabou por nos facilitar também aqui a todos o desempenharmos as nossas funções, mas fala-se muito no teletrabalho, mas eu estou há 16 anos na Talented, e no início, quando entrei na Talented, já fui em teletrabalho, porque tinha que conjugar o trabalho com o facto de ser mãe e de ter aqui tipo pessoal que prestar algum apoio ao meu filho, e de facto isso foi na altura, era muito inovador, mas desde sempre a empresa teve esta preocupação de desenhar um modelo de trabalho que fosse ao encontro das necessidades das pessoas. O que é que nós temos vindo a fazer e que de facto tem tido alguns resultados positivos. Nós fizemos um trabalho, por exemplo, em grupos, nós tínhamos algumas pessoas que nos procuravam que eram imigrantes e que percebíamos que seriam excelentes colaboradores, mas tinham de facto um problema aqui ao nível da legalização de documentos e de obter respostas para solucionar as suas questões de legalização e de começarem a trabalhar connosco. Percebemos que ao estabelecermos parcerias com outras entidades, que poderíamos resolver questões mais burocráticas, por exemplo. E de facto fizemos uma parceria com o ACM, criámos neste caso concreto um gabinete gratuito de apoio ao imigrante, que veio aqui facilitar o apoio a estes cidadãos, para eles mais facilmente solucionarem as suas questões e estarem aptos a realizarem um contrato de trabalho connosco. Isto teve resultados muito positivos e quando falava há pouco desta questão do colaborador como um todo, percebemos que, por exemplo, no caso destes cidadãos imigrantes, que era importante para eles, para o bem-estar deles e para serem melhores colaboradores e para se sentirem mais integrados, por exemplo, era importante perceberem, conhecerem a nossa cultura. Então criámos um gabinete interno na empresa, que tínhamos algumas colegas que dinamizavam ações e eventos ao fim de semana, de passeios, fizemos passeios a Castelo Branco, fizemos passeios a vários locais no país, pontos culturais que para eles pudessem ser importantes e que eles tinham interesse em conhecer. Portanto, isto para vos dar um exemplo, de facto é muito importante, para nós sempre foi muito importante pensar no colaborador como um todo. Depois temos, por exemplo, aí a questão, e nesta questão, de facto as parcerias têm sido fundamentais, porque nós aprendemos muito com quem trabalha com estes grupos específicos de pessoas, aprendemos e ficamos a conhecer melhor as necessidades destes grupos para mais facilmente nós também desenharmos aqui estratégias e criarmos as condições para que estes colaboradores possam realmente desempenhar as suas funções e serem felizes no trabalho que vão ter. Depois temos aqui a outra vertente também, ao nível de grupos mais cidadãos que procuram um emprego, que são as parcerias com entidades que trabalham em comunidades que têm desempregados de longa duração, ou que têm aqui grupos de cidadãos que têm maiores dificuldades em encontrar emprego. Aqui fazemos as pontes, e as pontes são fundamentais, e a SPEM tem sido, de facto, também é uma entidade com muito boas práticas no estabelecer pontes, isso tem sido incansáveis no estabelecer pontes com as empresas e com outras entidades, que as parcerias e estas pontes são fundamentais para nós chegarmos aos candidatos e para os candidatos também nos conhecerem, e tem tido resultados também muito interessantes. E aqui nestas parcerias, muitas vezes nós temos alguma flexibilidade para de alguma forma também cedermos o know-how dos técnicos que nós temos na empresa para trabalharmos em conjunto com estas entidades parceiras e desenvolvermos programas de capacitação, de trabalharmos algumas competências destes candidatos para mais facilmente entrarem no mercado de trabalho, quer seja através da Talented para a Talented, quer seja para outras empresas. Portanto, temos aqui também alguma flexibilidade, porque não podemos de forma alguma ficarmos aliados à problemática do emprego e, neste caso, do desemprego que existe na comunidade em que nos inserimos. Portanto, tentamos de alguma forma ter esta abertura e que nos tem trazido
resultados muito positivos. Ao nível depois de questões mais concretas da nossa, porque nós temos esta dimensão dos colaboradores internos e colaboradores externos, embora digamos que exista aqui um denominador comum, que é de facto esta valorização da diversidade e da aposta no colaborador e olharmos para o colaborador e tentarmos dar resposta às necessidades que este colaborador tem para desempenhar as suas funções. Relativamente a questões mais concretas, a empresa sempre teve aqui uma política de flexibilidade de horários a nível de colaboradores internos. Obviamente, quando os colaboradores depois vão trabalhar para empresas nossas clientes, depois cada empresa terá a sua própria dinâmica. Ao nível interno, sempre houve aqui uma preocupação de haver alguma flexibilidade de horário, de acordo com as necessidades também dos colaboradores. Sempre foi feita uma aposta muito grande a nível das infraestruturas tecnológicas precisamente para facilitar estas questões do teletrabalho, que lá está, embora isto agora seja algo comum, portanto há 20 anos atrás não era assim tão comum e de facto nós sempre tivemos muito essa política implementada. A criação de locais de trabalho confortáveis e versáteis, porque a empresa tem uma grande preocupação com o bem-estar do colaborador, e isto é visível não só nas instalações que nós temos na sede, onde se concentra o maior número de trabalhadores, mas também em todas as nossas delegações. E depois há aqui como eu falei nesta questão da aposta da diversidade, o nosso grupo, nós somos um grupo de cerca de 120 colegas, mas existe uma diversidade muito grande, não só de género, como de nacionalidades, de diferentes gerações, e lá está, estamos agora a dar os primeiros passos na área da deficiência. Pretendemos que isto depois seja algo que nós possamos também promover junto dos nossos clientes. Aliás, isso é algo que nós também já fazemos há algum tempo. Mas, em resumo, estas são algumas boas práticas que nós temos de facto tido até agora e que têm tido resultados muito, muito positivos. Existe aqui uma outra questão, que para nós também tem sido importante, isto porque os colaboradores e os candidatos nos solicitam também e nos solicitam e demonstram este tipo de necessidades, tem a ver com a aposta na valorização das pessoas. Portanto, há sempre uma preocupação de acrescentar valor à experiência do colaborador, ou seja, e estamos a falar não só do colaborador interno, como também daquele que vai trabalhar para o nosso cliente. Nós não pretendemos ser só uma empresa que faz a ponte entre o candidato e a empresa, a empresa nosso cliente, mas procuramos sempre ser uma entidade que aposta no crescimento daquele colaborador e na qualificação do candidato. Nós temos programas de requalificação dos candidatos, portanto, os colaboradores que são seguidos, planos de formação gratuitos. Existe aqui uma preocupação de facto e uma humanização muito grande nesta relação entre o candidato e as empresas para onde vão trabalhar.